mais um jogador do elenco colorado é cortado da lista de convocação para sua seleção. O que aconteceu com esse jogador do Inter? Qual o plano do Internacional nos bastidores para esse atleta? E mais, sabe quantos jogadores do Internacional vão desfocar o Colorado para essa parada de data FIFA que o Internacional vai usar para treinar e para recuperar jogadores do DM? E mais, quantos jogadores vão desfocar o Colorado para o jogo do dia 13 contra o São Paulo no estádio Beira-Rio pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro? Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter. Mas antes, eu peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, deixa o teu like para tu não estar perdendo nenhum conteúdo do Colorado, tá certo? O Internacional, que nesse último fim de semana entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro. Mais um empate, mais um resultado negativo. Um empate contra o Goiás lá no estádio da Serrinha, nesse último sábado, que rendeu para o Internacional uma sequência de 10 jogos sem vencer no Brasileirão. O Eduardo Cudê, na entrevista coletiva após o empate contra o Goiás, disse na entrevista coletiva que tem que trazer coisas boas também dessas situações. E uma das coisas que ele citou com o Internacional não toma gol nos últimos 4 jogos. Isso é muito bem verdade, mas ele está somando jogos da Libertadores, que o Internacional vai muito bem na Libertadores, inclusive é o semifinalista da competição, mas no Brasileirão o Internacional está devendo bastante e está há um tempinho já flertando ali com o Z4. Fato é que no Brasileirão o Internacional não está muito bem e para piorar, vai perdendo jogadores aí por lesão e também por desfalque, em questão de suspensão e também em questão de lesão. Nessa parada FIFA que o Internacional vai usar para treinar, para colocar jogadores em ritmo de jogo, jogadores para treinar para a questão de entrosamento, também para dar chance para outros atletas. E nessa parada de data FIFA, como eu falei, o Internacional vai usar para treinar, para recuperar jogadores tem diversos desfalques. Um dos motivos é a convocação para a seleção, para suas seleções, né? Nesse período de calendário de data FIFA, eu vou trazer para vocês aqui os jogadores que vão desfalcar o Internacional, tanto nos treinamentos como no jogo contra o São Paulo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem uma lista aqui, são um total 8 jogadores nessa brincadeira, no mínimo 6 devem desfalcar o Internacional no jogo contra o São Paulo, no dia 23, às 9h30 da noite, no estádio Beira-Rio. Vamos começar com a lista dos jogadores que vão desfalcar o Internacional em questão de lesão. Vamos lá. Vitão. O Vitão, no jogo contra o Flamengo, na 21ª rodada, sentiu a coxa direita e é desfalque. De qualquer maneira, já teria sido desfalque, pode ser excedido à seleção pré-olímpica. Foi cortado e vai estar se recuperando aqui no Internacional. Tem uma estimativa de mais umas 3 semanas e meia de recuperação para o zagueiro Vitão. O Internacional vai usar para recuperar esse atleta nessa parada de data FIFA e também um pouco mais na sequência, pois pelo menos nesse mês ele não deve entrar em campo pelo Internacional. Inclusive deve desfocar o Internacional no jogo do dia 27 contra o Fluminense lá no Maracanã, jogo de ida da Libertadores. O outro jogador que está lesionado é o Pedro Henrique, que nesse jogo contra o Goiás lá na Serrinha levou um chute no braço esquerdo. Nesse fim de semana ele fez uma cirurgia, até postou uma foto nas suas redes sociais. É um jogador que deve levar aí quase um mês para se recuperar. Outros jogadores aqui em questão de convocação para essa parada de data FIFA que devem desfocar o Internacional nos treinamentos e também para no jogo contra o São Paulo são quase aí 4 ou 5 jogadores. Ener Valencia para a seleção equatoriana, Charles Arangues para a seleção chilena, Sérgio Rocher para a seleção uruguaia e o Maurício, que se apresentou ontem para a seleção pré-olímpica. Porém, o Internacional tem um plano para o Maurício, que é o seguinte: o Internacional pensa em ter o atleta no jogo do dia 13, essa data FIFA se encerra no dia 12, no dia 13 já volta os jogos do Campeonato Brasileiro. Por que a CBF fez esse tipo de calendário eu não sei, mas a data FIFA se encerra no dia 12 e no dia 13 volta os jogos do Campeonato Brasileiro. E a ideia do Internacional é utilizar o Maurício pelo menos no banco de reservas para esse jogo contra o São Paulo, já que não vai ter ali muitos outros jogadores que devem sim ganhar preservação até porque eles estão vindo aí de suas seleções. Mas Matheus, Maurício vai vir também das suas seleções? Sim, outros jogadores vão vir das suas seleções. Arangues, Ener Valencia, Sérgio Rocher, mas para o Maurício, o Internacional tem a ideia de colocar o jogador pelo menos no banco de reservas nesse jogo contra o São Paulo. Outro jogador que o Internacional tem um plano de pelo menos deixar no banco de reservas é o volante Johnny.
Mas, Matheus, o Johnny não está com a seleção norte-americana? Não, o Johnny foi cortado da lista de convocados para os amistosos que a seleção dos Estados Unidos tem para fazer, contra o Uzbequistão e contra a seleção de Omã. E por que ele foi cortado? Se tu assistiu o jogador internacional, tu viu que nem no banco, tanto no título como nos jogadores titulares, como no banco de reservas, o Johnny não estava. E por quê? Porque se tinha uma entorse no tornozelo direito durante os treinamentos da semana passada e por isso não ficou à disposição no jogo contra o Goiás. Ele continua com essa lesão no tornozelo direito e foi cortado da seleção dos Estados Unidos para esses dois amistosos contra o Uzbequistão e contra a seleção de Omã. A ideia do Internacional é utilizar essa parada de data FIFA para recuperar o jogador norte-americano e deixar, assim como o Maurício, deixar ele pelo menos no banco de reservas à disposição, já que o Internacional vai ter muitos jogadores de fora por conta de ter que deixar um tempo para os jogadores se recuperarem, dar descanso para os atletas, mas Maurício e também o volante norte-americano Johnny são dois jogadores que o Internacional tem a ideia de usar pelo menos no banco de reservas do jogo contra o São Paulo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outro que é desfalque certíssimo para o jogo contra o São Paulo é o Luiz Adriano, que tomou um vermelho e foi expulso no jogo nesse último fim de semana contra o Goiás, e é desfalque certo. E Luca finalmente deve ganhar uma oportunidade, já que a Ener Valencia está cedida à seleção equatoriana, e mesmo que a parada de data FIFA se encerre no dia 12, ele deve ser preservado, então Luca deve ganhar finalmente uma oportunidade, tá certo? Então são aí 8 jogadores nessa brincadeira. Maurício, Sérgio Rocher, Charles Arangues e Ener Valencia são ao total aí 1, 2, 3, 4, 5 jogadores aí de fora desse período de treinamento do Internacional, fora os lesionados, e o Johnny também, que vai se recuperar dessa entorse no tornozelo direito, tá certo? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!